Trabalhei na Febracis, do Paulo Vieira, trabalhei no G4 Educação, que é referência para muitas pessoas, já trabalhei em banco lá em Belo Horizonte, e meu último grande case foi a Academia Lendária, onde do zero a gente construiu uma máquina de vendas potencializada por IA, que só no ano passado faturou 33 milhões de reais, esse ano já faturou 20 milhões de reais. Hoje, para quem está começando, qual o primeiro passo que uma pessoa deve dar para poder implementar essa máquina de receita no negócio dela? Primeiro é estudar com quem sabe. Você pode aprender seja comigo ou estudando por conta própria, mas o importante é você estudar, entender como funciona, estudar vários cases, para começar baseado em um método já validado. Essa metodologia é criada no Vale do Silício para empresas de tecnologia. Funcionou perfeitamente. E aí você precisa traduzir, mudar algumas coisas, adaptar para modelos de negócio diferentes, para regiões diferentes. E aí que mora às vezes um desafio. Já existe alguns conteúdos em português, mas ainda estão muito voltados para a tecnologia, por exemplo. Quais ferramentas você acha que são necessárias e fundamentais para um negócio ter, para que a máquina de receita seja realizada e concretizada com sucesso? Fala galera, começando aqui mais um podcast Backstage da IA. O meu nome é Pedro Goioso e hoje a gente vai iniciar mais um episódio aqui com ele. Líder Quintão é especialista em criação de máquinas de vendas com IA. Já atuei com ele em grandes operações ali na Academia Lendária, mas o líder ele tem um background muito grande em vendas, em operações inside sales e principalmente agora nessa era da IA. Então no podcast de hoje a gente vai falar muito sobre vendas, vamos conhecer o Líder. Eu já gravei um podcast com o Líder também no Backstage, em outro canal. Então o Líder é um grande amigo meu, podcast muito especial pra gente hoje e nada mais, nada menos para ele se apresentar aqui. E aí, Líder, beleza? Beleza. Cara, que alegria. Eu sempre fico muito feliz em estar com esse momento com você, Pedro, que para mim é uma referência na IA. Eu sempre falo com outros amigos meus que com certeza você em especial vai ser uma das maiores referências Brasil, Latam, talvez global. Veio agora recentemente, esteve nos Estados Unidos, né, estudando no MIT, na Babson, e fico feliz de poder compartilhar o meu conhecimento. Como você me apresentou, meu nome é Líder Quintão, mais de 6 anos em experiência em construção de time comercial. Trabalhei na Febracis, do Paulo Vieira, trabalhei no G4 Educação, que é referência para muitas pessoas, já trabalhei em banco lá em Belo Horizonte, e meu último grande case foi a Academia Lendária, onde do zero a gente construiu uma máquina de vendas potencializada por IA, que só no ano passado faturou 33 milhões de reais, esse ano já faturou 20 milhões de reais, e agora eu tô nessa fase de poder compartilhar um pouco desse conhecimento, até porque eu validei, né? Traduzi essa filosofia que vem do Vale do Silício, da Win by Design, que fala de Revenue Operations, e a gente latinizou, nacionalizou, trouxe para o Brasil e como implementar em pequenas, médias operações a estrutura de máquina de receita potencializada por IA. Bacana, Líder. E o que seria uma máquina de receita? Qual que tem alguma diferença de máquina de receita para máquina de vendas? Máquina de receita é a evolução da máquina de vendas. A máquina de vendas era pensada de uma forma como que a gente consegue trazer o máximo de eficiência possível para a área comercial. E isso ficou para trás. Agora, com a máquina de receita, pensamos marketing, vendas e CS numa única estrutura que se retroalimenta. Como que conseguimos extrair o máximo de receita, não necessariamente venda, de todas essas 3 áreas? E tem muito dinheiro na mesa, principalmente quando a gente fala do sucesso do cliente, que era do CS, e que antigamente pensavam apenas como um suporte. E é muito mais do que isso. E também é muito mais que sucesso do cliente. É como que buscamos indicações, é como extrairmos o máximo de resultado dessas pessoas. É uma estratégia de ganha-ganha que traz mais eficiência gastando menos. E quais são os cases que você tem dentro dessa máquina de receita com IA? De operações que você participou, de operações que você criou do zero? Olha, eu gosto muito do último case da Academia Lendária. Quando a gente olha para essa metodologia de máquina de receita, do funil ampulheta, do funil de gravata de borboleta, temos ainda no Brasil pouquíssimos cases, principalmente quando falamos de potencializado por IA, porque usar IA nessa metodologia é algo muito novo. Então eu mesmo tive que buscar lay papers na gringa, estudar muito conteúdo em inglês para traduzir e aplicar na Academia Lendária. Então eu posso dizer que agora a gente tem um case consolidado, que é o da Academia, que ano passado faturou 33 milhões de reais do zero, e agora é hora de a gente poder mostrar para outras pessoas como é que fazem. Bacana. E como que foi a sua primeira operação? Como que você descobriu isso, Líder? Você foi eventualmente estudar na gringa, como a Win by Design que você falou? Você aprendeu na prática? Foi algum mentor que você teve? Como que surgiu isso de criação de máquina de receita, que é uma coisa que é pouco difundida aqui no Brasil? Poucas operações que eu já trabalhei e que eu vejo aplicam esse método atualmente. Exato. No Brasil é muito comum, como eu disse, a máquina de vendas, né? Tanto lá no Banco BMG, quando eu trabalhei em BH, na Febracis,
com o Paulo Vieira. Já era essa estrutura de máquina de vendas, quando a gente pensa aquela estrutura padrão, executivo de vendas, né? Close, SDR, e que é sensacional, mas requer atualização. E aí, buscando atualização, eu fui cair na metodologia do Vale do Silício, que a Win by Design trouxe, onde 25% das empresas de IA, onde 25% das empresas do Vale do Silício que alcançaram grandes resultados, viraram unicórnio, atingiram grandes valuations, utilizaram. Mas todo esse conteúdo em inglês. E eles ainda estão, inclusive, tentando otimizar isso. Então, a gente traduziu isso para português, entendeu como que isso funciona nas variáveis brasileiras, que tem suas peculiaridades, e depois disso a gente pensa, tá, que ferramentas que eu vou utilizar? Que times eu vou montar? Eu tenho um grande amigo que ele fala que ele, nessa tradução também, só que ele trabalha com Enterprise, ele criou uma profissão, que é o GTM Engineer. E eu até conversei com ele, cara, é GTM Engineer, cara, vou contratar isso aonde? Quem vai ser isso? E aí eu pensei, latinizando verdadeiramente, eu criei e fundei essa função, esse cargo, que é o gestor de agente SDR, ou gestor de agente IA. Que nada mais é do que eu pegar um SDR sênior, que tem bastante habilidade, treinar ele um pouco com engenharia de prompt, com processos de IA, para ele ser o gestor de vários SDR. Então, um gestor de agente SDR substitui 10 SDR, por exemplo. E isso já é uma forma brasileira de fazer a estrutura de máquina de receita. Bacana. Antes da gente falar, inclusive, sobre esse gestor de agente SDR e o papel dele nessa metodologia que é a máquina de receita, você falou que essa máquina, Líder, atualmente ela tem 3 setores, que é o que a gente conhece muito, que é marketing, vendas e sucesso do cliente. Quais são os papéis de cada uma dessas 3 áreas para você construir esse Heavy Ops, que é essa máquina de receita com IA? Perfeito. Primeiro, a gente precisa quebrar os padrões. Quando a gente olha para marketing, tem muitas pessoas que ainda pensam que marketing é engajamento, é gerar like, e vai muito mais do que isso. Dentro dessa nova estrutura, marketing está focado em gerar receita. Se é uma operação que vende produtos de baixo ticket, marketing vende. Se é uma operação de high ticket, marketing vai gerar leads qualificados para o time de venda. O marketing vai ser medido por isso. Quantos MQLs foram gerados, que é esse lead qualificado para o time de vendas, e não quantas curtidas. Tanto faz. Eu conheço várias operações que os vídeos têm 20 likes, mas eles estão faturando 2, 3, 4, 5 milhões por mês, porque tem eficiência e está focado em receita e não em gerar like. Não fazer conteúdo somente. Claro que conteúdo, brand é extremamente importante, isso é uma marca perene, mas a gente está focado nessa operação em gerar o máximo de receita possível e ser eficiente em geração de receita. Isso é marketing. Quando a gente fala de vendas, vendas passa por essa régua, então o marketing gerou MQL, o time de vendas tem o objetivo de gerar o SQL, que é o lead qualificado pelo time de vendas, gerar a oportunidade e gerar a venda. Tudo medido matematicamente para ter o máximo de eficiência possível dentro da máquina de receita. E depois, o sucesso do cliente, que é muito mais do que falar de suporte. O sucesso do cliente, na metodologia da máquina de receita, ele está pensando, claro, em gerar muito resultado para o cliente, gerar muito valor, mas também entender como que a gente consegue extrair o máximo de receita do sucesso do cliente. Até porque a gente sabe, Pedro, que é muito mais fácil vender para quem já é nosso cliente e ficar buscando novos clientes. Então tá cheio de dinheiro na maioria das empresas do Brasil na área de sucesso do cliente, que é pouco explorado. Como que a gente busca mais indicação, como que a gente faz um upsell, se a pessoa já começou a ter resultado, talvez é hora de ele ir para um próximo produto. E aí a gente entra até numa próxima coisa, porque além de marketing, CS e vendas, é muito importante estar dentro dessa estrutura de marketing de receita, produto. Produto tem que estar muito junto, né? Então é pegar a empresa inteira e setar ela, colocar ela com essa visão de receita. Bacana. Você falou de alguns indicadores aqui, o Líder, desde marketing, vendas, até CS. Você falou MQL, SQL, oportunidade. Quais você vê que são os principais indicadores, os KPIs, em uma operação de máquina de receita com IA, que é o funil ampulheta? Olha, primeiro, e isso já é padrão do mercado, geração de leads. Você tem que medir quantos leads você está gerando. A partir daí, você vai entender, se for uma operação de high ticket, desses leads, quantos por cento estão virando MQLs? Então, eu vou olhar lead, taxa de conversão de lead para MQL. Quantos desses MQLs estão virando, de fato, SQLs? Né? Que são os leads que foram aceitos pelo time de vendas e qualificados, de fato, para uma reunião de vendas. Então, vou medir a taxa de conversão de MQL para SQL. Depois, vou medir a taxa de conversão de SQL para oportunidade. Porque entre SQL e oportunidade tem a reunião. Só que a reunião, muitas vezes, vira um no-show, que é o não comparecimento. Então, eu preciso medir a taxa de conversão para oportunidade, que de fato o lead entrou e o vendedor, de fato, falou que é uma oportunidade. Depois, eu vou medir a taxa de oportunidade para conversão de venda, naturalmente. Depois, Pedro, isso porque a gente está fazendo, eu vou medir a taxa de conversão de venda para onboard efetuado. De onboard efetuado para ongoing. De ongoing eu posso medir, você pode criar essa própria métrica, quantos estão virando de fato indicação, quantos estão virando de fato upsell,
na nossa régua de produto? Esses são os indicadores padrões de uma máquina de receita. Não é tão difícil. É você criar e você pode adaptar para a sua empresa. Às vezes é uma empresa de produto, é uma empresa de serviço, é um SaaS, é uma agência, é um e-commerce. Em todos esses modelos de negócios que eu falei, podemos implementar a estrutura de máquina de receita. Seja porque você começou agora e fatura 100 mil reais, fatura 1 milhão, fatura 10. Bacana. Inclusive, eu queria bater muito nesse ponto. Para quem que é a máquina de receita com IA? É um perfil de cliente ideal, uma pessoa que tem que desenvolver isso? É um setor, é um tipo de produto, serviço específico? Ou todo e qualquer tipo de empresa pode aplicar essa metodologia? A máquina de receita é para quem não quer ficar para trás. Porque só existem dois tipos de empresas. A que estão crescendo e a que estão morrendo. E hoje, se você tem uma estrutura padrão, tudo bem, você pode estar faturando. Mas você está se fadando ao longo prazo, está diminuindo e perder competitividade. Porque os seus concorrentes vão implementar a estrutura de máquina de receita. Seja uma operação enxuta, e dá para fazer, seja uma operação grande. Então, máquina de receita ela serve para quem presta serviço, para quem vende produto, para quem vende educação, para quem vende SaaS, que é Software as a Service. Eu vejo que praticamente dá para implementar em qualquer tipo de estrutura que quer amadurecer e que quer aproveitar essa era. E ficou muito mais fácil agora com a IA. Então, antigamente, de fato, você precisaria de um time, né? Agora você pode fazer com eficiência por IA em várias das etapas. Então dá para você ter uma operação de máquina de receita com um funcionário apenas, ou talvez só você sozinho empreendendo. Se você entender a metodologia, que é mais importante que qual ferramenta você vai utilizar, é você ter método. E a máquina de receita é um método, Pedro. Bacana, bacana. Cara, eu acho que foi muito claro isso, ainda mais pro pessoal que tá assistindo aqui, que precisa ter essa operação de máquina de receita. Muitas pessoas conhecem também como Heavy Ops, funil ampulheta, que é você passar por essas fases ali de marketing, vendas e sucesso do cliente. Eu acho que ficou muito claro agora para todo mundo, Líder, o benefício e o motivo principal, o porquê eles devem iniciar. É muito interessante, né? Tem até aquele livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê. Então, se você assistiu aqui até esse ponto e acha que o máquina de receita não é para você, veja de novo isso, porque realmente o seu negócio, a sua empresa, ou se você quer aprender para poder aplicar na empresa dos outros, você sabe que isso é muito valioso. E agora, Líder, eu quero ir para um próximo ponto com você, que é mais na prática. Hoje, para quem está começando, qual o primeiro passo que uma pessoa deve dar para poder implementar essa máquina de receita no negócio dela? Primeiro é estudar com quem sabe. Né? Você pode aprender seja comigo ou estudando por conta própria, mas o importante é você estudar, entender como funciona, estudar vários cases para começar baseado em um método já validado. Esse definitivamente é o primeiro passo. E aí vai depender muito de qual modelo de negócio. E esse é um desafio muitas vezes, Pedro, porque como eu disse, essa metodologia é criada no Vale do Silício para empresas de tecnologia. Funcionou perfeitamente. E aí você precisa traduzir, mudar algumas coisas, adaptar para modelos de negócio diferentes, para regiões diferentes. E aí que mora às vezes um desafio. Já existe alguns conteúdos em português, mas ainda estão muito voltados para a tecnologia, por exemplo. Então, vale muito a pena, eu recomendo muito você ter um mentor que vai te ajudar nesse processo de implementação de máquina de receita. Primeiro porque encurta tempo e segundo porque diminui os seus gastos, né? Com erros e tentativas de erros e acerto. Uma coisa é certa, tendo um método e tendo um mentor, você com certeza vai crescer e faturar mais. Bacana. E eu já acompanhei algumas lives suas também, você já participou de grandes podcasts aí, é mentor também, né, algumas escolas, universidades, mas você tem algum conteúdo hoje no mercado, algum curso, algum método que você ensina essas pessoas, Lidei, sobre máquina de receita com IA? Sim, hoje tem uma mentoria fechada, né? Onde tem mais 2 amigos meus que são foram Head Marketing Operações, Head CS Operações, e a gente ajuda a implementar a metodologia de máquina de receita nas operações seja pequenas, médias operações. E no futuro a gente vai fazer um curso completo que é justamente para levar para as pessoas o conhecimento do que é a máquina de receita. Aí não vai ser um processo de implementação, e sim de educação. Né? Isso com certeza estão nos nossos planos e esse ano sai para a galera. Bacana. E tá fechado? Quem quiser entrar, como é que funciona hoje? Hoje tá fechado. A gente abre assim, a cada 2 meses, em média, preenche muito rápido. Então eu sempre recomendo estar seguindo a gente nas redes sociais, lá no meu Instagram, @liderri, né? Vai ter só eu lá, para acompanhar justamente a gente. Quando a gente abrir, você poder fazer parte. Porque a gente faz turmas muito fechadas, porque o objetivo sempre Pedro, isso é muito importante pra gente, gerar valor. Eu trabalho por propósito. Eu me diverti demais trabalhando na Febracis, foi um lugar que eu aprendi muito de pessoas. Eu me diverti demais trabalhando no G4 Educação, onde eu aprendi sobre empresas. E eu me diverti pra caramba na Academia Lendária, onde eu coloquei tudo em prática e ainda aprendendo muito de IA.
E eu trabalhei com propósito, gerando valor para o ecossistema. E hoje, quando a gente presta esse serviço e trabalha com educação, mais do que pensando em dinheiro, porque dinheiro é ferramenta e meio, a gente está pensando em como a gente gera valor para a sociedade e para as pessoas que estão lutando, que são esses pequenos e médios empreendedores, empresários. O Brasil é muito difícil de empreender, Pedro. É muito difícil. Então, quando a gente traz metodologia validada, a máquina de receita para essas empresas, a gente está pensando em como conseguimos gerar valor para essas pessoas, como conseguimos fazer a eficiência, como que fazemos essas pessoas terem negócios perenes que vão durar durante o tempo. E é isso que enche a gente de tesão em fazer esse tipo de coisa. Excelente, cara, excelente. Muito bom. Então, você aí que é empreendedor, tá começando um negócio, já te recomendo no meio desse podcast aqui, a já seguir o Líder nas redes sociais. Tá vindo com uma produção forte de conteúdo também, né, Líder, voltado para essa área de máquina de receita. Então, fica o convite aí, Líder nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn também, ele é bem forte, tem um posicionamento bacana lá, etc. Agora, Líder, avançando até um pouco mais para essa prática, quais ferramentas você acha que são necessárias e fundamentais para um negócio ter, para que a máquina de receita seja realizada e concretizada com sucesso? Vai depender do seu modelo de negócio e do tamanho da sua operação. Se você é um cara pequeno, está trabalhando sozinho, é um empresário self-made, né, um one person business, você só precisa de uma coisa: uma planilha. Nessa planilha, você vai ter o funil, ampulheta, gravata e vai metrificar as etapas. Não precisa de muita coisa. Claro, um CRM é fundamental. E aí, quanto maior a sua operação, aí sim você consegue colocar novas ferramentas. Você consegue ter um agente SDR, e aí para isso você vai precisar... Você pode fazer tanto por código, via Python, você pode fazer com N2N, usando o Chatroot, ou se você utilizar um CRM, por exemplo, como a Como, que a gente ajuda a implementar, você elimina o Chatroot e usa lá dentro. Então, essa é a parte SDR. Você pode ter, na área de marketing, por exemplo, você pode ter agentes social seller, você pode ter agentes de geração de conteúdo. Isso tudo integrado, criando uma rede de multi-agentes. Hoje não existe no Brasil nenhuma plataforma all-in-one, né? Que é uma plataforma que você consegue fazer toda a estratégia de máquina de receita, de go-to-market, usando essa única plataforma. Até porque ainda é muito novo. O que é básico para isso funcionar? Ter um CRM. E aí, a partir daí, você começa a pensar onde eu consigo plugar a tecnologia, agentes, no que eu já sei fazer. Porque temos que seguir aquela máxima: pessoas, processo, tecnologia, escala. Então, antes de eu pensar em botar IA e tecnologia, eu preciso fazer o processo. Então, vamos pensar lá em marketing. Tá, eu preciso criar conteúdo que me gera receita. Então, eu vou começar a criar, vou validar esse processo. Depois disso, eu posso construir um agente que vai postar para mim no LinkedIn, que vai postar para mim no Instagram. E isso já é pensar eficiência com IA numa estrutura de máquina de receita. Primeiro, você setou o processo, que é a metodologia. Não é para gerar like, é para gerar receita, é para gerar lead, é para gerar MQL. Isso é uma estrutura, isso é processo de máquina de receita. Potencializado por IA é eu colocar agente nessa estrutura. Por exemplo, tem várias formas de colocar IA, mas tradicionalmente, para ficar fácil da galera entender, colocar agente nessa estrutura, um agente social seller, um agente de criador de conteúdo, um agente de copy, um agente que otimiza a campanha, já é potencializar a máquina de receita por IA. Quando a gente vai para vendas, eu trouxe o agente SDR. Se a sua operação for de low ticket ou baixo ticket, onde o produto custa até R$ 1.500, R$ 2.000, você pode, inclusive, hoje já vender 100% via agentes de venda. Na Academia Lendária, por exemplo, Pedro, a gente construiu um agente vendedor que vendeu no nosso último lançamento R$350 mil em uma semana. Ele vendeu sozinho, sem ter ninguém operando esse agente. Então, o tanto que hoje já dá para você ter uma estrutura de máquina de receita ponta a ponta 100% por IA. É claro que você precisa dominar o processo, o método e também a tecnologia, ou então ter um parceiro, um sócio ou um colaborador que é essa parte técnica. Hoje, eu acredito 100% que com duas pessoas, um cara que entende processo, um empreendedor, um hustle com um cara geek de tecnologia, ele consegue construir um negócio do zero com máquina de receita e faturar alguns milhões de reais por ano. Bacana. Isso é muito interessante que você falou, Líder, porque são as fases de uma empresa. Primeiro, ela tem pessoas, não em quantidade, mas sim em qualidade, e as pessoas oscilam quando o negócio está acertando. Essas pessoas boas, elas criam processos validados, sólidos, com etapas para serem seguidos, e por último vem a tecnologia para a gente poder potencializar, seja inteligência artificial, um CRM, um software, alguma coisa. E agora eu quero bater com você nesses 3 pontos. Quais são as pessoas fundamentais para poder criar uma máquina de receita com IA? Varia, depende do tamanho da sua empresa, né? Do que você vende. Mas como eu disse anteriormente, você pode começar isso sozinho. Se você é um cara que começou a empreender agora, está no processo de transição, é importante você saber o método para começar certo. Pode começar sozinho. Ah, Líder, eu já sou uma operação maior,
onde eu tenho o time de vendas. Você vai precisar diminuir colocando esse método. Se hoje você tem 6 SDR e 6 vendedores, com a metodologia de máquina de receita potencializada por IA, que é a que a gente ensina, você consegue reduzir para 1 SDR e 6 vendedores. Você já teve um corte de 4 pessoas. E aí você pode implementar o gestor de agente SDR. Pega o seu melhor SDR, né? Treina ele, promove ele a gestor de agente SDR. Ele vai ficar feliz pra caramba, vai entregar muito resultado e você vai ter eficiência operacional, né? E aí, ter pessoas, se você é uma operação grande, ter pessoas em marketing que dominam esse processo, né? Um cara que é especialista em CRM, em life cycle, né? Você pode trazer um cara que é especialista justamente na parte de go-to-marketing. Então, e aí são terminologias novas e novas cadeiras que podem ter custo maior, porque é tudo muito novo, early stage, mas essas pessoas elas trazem eficiência. Então, às vezes, num processo que você tinha 3 colaboradores, você pode ter um só. E eu não tô aqui para causar medo, falar que nós vamos cortar 100% das empresas. Tem muito empresário que a gente ajuda nas nossas consultorias, nas nossas mentorias, que eles não vão reduzir o time, mas eles sabem que eles vão crescer muito mais com o mesmo time e não vão precisar contratar tanto. E é um pouco dessa mentalidade. Bacana. Agora falando um pouco mais sobre processos, quais os processos você vê que são o ideal dentro dessa metodologia de máquina de receita, que é marketing, vendas e CS, que seria o sucesso do cliente? A gente ouve muito falar, eu que estou mais por dentro aí, deve ter algumas pessoas que são avançados também, que é o SLA, que é o acordo de nível entre as partes. Tem algumas outras fases de você qualificar assim, um lead MQL, SQL, lead scoring, perfil de lead. Quais são os processos fundamentais que deve ter em uma máquina de receita com IA? Você trouxe um ponto espetacular e muito importante, Pedro. SLA é muito importante, o SLA entre marketing e vendas, e SLA entre vendas e sucesso do cliente. O SLA nada mais é do que uma reunião com os líderes dessas duas áreas, onde eles vão acordar o que é, para mim, de vendas, vou aceitar com a Michele verdadeiramente. O que é lá no CS, ele vai aceitar verdadeiramente de vendas, cara, essa venda foi feita corretamente, seguiu esse SLA. Isso é muito importante, né? E outra coisa que é muito importante definir é, né, o funil ampulheta ou de gravata de borboleta, existem vários, porque como eu disse, você precisa adaptar para o seu modelo de negócio. Eles vão ter o mesmo desenho, mas eles vão ter etapas diferentes. Se você é uma operação de custo de low ticket, que vende low ticket, produto de baixo valor, ou se você vende o high ticket, tem gente que vende produto de 10 mil, tem gente que vende produto de 120 mil reais. Então, vai aumentar o número de etapas e vai mudar. Primeiro, você tem que definir quais são as etapas, são fundamentais. O padrão, né, o mais comum, lead, MQL, SOL, né, que é o SAL, que é o SQL, oportunidade e venda, depois onboard, depois ongoing. É medir todas essas etapas. E aí é uma infinidade de processos no que você vai criando, mas não quer dizer que você precisa começar com todos. E é isso que é muito importante. O importante é você começar com o básico. E aí você vai aprimorando com o tempo. Cada pequeno novo processo que você implementar da máquina de receita, você já vai ter um ganho. É importante curtir essa jornada, Pedro, de aprender, de implementar novos processos. Bacana, bacana. Show demais. Então, galera, vocês aí que querem construir os primeiros processos de vocês, fica a recomendação do Líder RI. Ter o SLA, com o acordo de nível entre as partes, ter os indicadores ali de cada etapa e você mensurar no final tudo, né? Quantidade, taxa de conversão, etc. Líder RI, agora que a gente já falou sobre pessoas, processos, falando sobre tecnologia, esse ponto que eu gostaria de ver com você. Você mencionou anteriormente algumas outras tecnologias, que é CRM, o N8N, que é uma ferramenta de automação, Chatwood, se você quiser ver os seus agentes ali. Também tem as ferramentas, né, o OpenAI, Cloud, que são as APIs. Mas quais as ferramentas fundamentais você acha que são importantes dentro dessa máquina de receita? Seja no CRM, qual CRM você recomenda, ferramenta de automação e ferramenta de IA. Se tiver alguma outra ferramenta também, se você quiser falar, é importante. Olha, CRM, se você for uma operação média para grande, você já fatura ali seus 10 milhões ano, HubSpot. HubSpot é o melhor CRM para fazer implementação de máquina de receita, o Revenue Operations, que é o RevOps, porque ele já integra naturalmente Marketing, CS e Venda. Ele tem as 3 áreas, ele é muito aberto, dá para programar dentro do HubSpot, você construir agentes lá dentro, fazer as automações. Ele é o mais completo, mas ele é mais caro. Agora, se você é uma operação pequena, eu recomendo muito o Como, que você inclusive elimina precisar o chat root, porque com o Como você já consegue colocar lá dentro das conversas, as automações, os agentes, e isso é a principal ferramenta para quem está construindo uma máquina de receita. E de novo, não importa se você é serviço, se você é educação, se você é produto, se você é SaaS, você precisa ter um CRM. Você pode ser um terapeuta que começou agora
É muito importante você ter um CRM. Você pode ser um e-commerce, você pode ser uma empresa de varejo, é muito importante você ter um CRM. E hoje em dia você consegue implementar IA dentro do seu CRM e ter muito mais eficiência. Então essa é a ferramenta padrão que você precisa. Né? Se você vai ter um HubSpot, você consegue lá dentro fazer tudo de marketing. E-mail marketing, lead score. Agora, se você vai ter um CRM mais enxuto, por exemplo, a Como, aí vai ser importante, dependendo do tamanho da sua operação, ter uma ferramenta de e-mail. Você pode usar Active Campaign, por exemplo. Então, marketing, você precisa de ferramentas de e-mail. Vendas, vai ter a ferramenta de CRM que entrega as 3 áreas. E essas 2 coisas é o básico para começar. E aí, naturalmente, na parte de construção dos agentes, você vai utilizar o que eu recomendo, que hoje é a melhor, né? Não perde tempo estudando outras coisas, o N8N. E aí, naturalmente, você vai precisar da Cloud, do ChatGPT, como você mesmo disse. Mas é um pouco disso. Bacana. Também faço das suas palavras as minhas. Porque o CRM, pessoal, é a ferramenta principal para você debruçar ali o funil ampulheta, que é essa máquina de receita que o Líder fala com IA. E o CRM não é um software, tá? Assim como o Líder falou, você pode começar numa planilha. Planilha normal, só colocando e integrando as áreas ali. Então, o CRM não necessariamente ele é um software, tá? O CRM na sigla, ele significa o Customer Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com o cliente. Então, se você está começando hoje, não tem dinheiro para nada, faz uma planilha, coloca lá quem são os visitantes, os possíveis leads, oportunidades, reuniões que você fez, eventualmente senta para essa ferramenta de SaaS, né, que é o CRM. E Líder, a gente falou agora sobre pessoas, processos e tecnologia, deu uma visão muito boa aqui para a galera, mas eu acho que o pessoal ainda pode ter essa objeção. Quanto que custa para mim ter uma máquina de receita com IA na minha empresa? Qual que é a sua estimativa de custo geral que uma pequena e média empresa tem, que uma grande vai ter, seja com ferramentas, custo de API, custo de automação? Tem algum valor que você tem em mente hoje, um investimento mínimo para alguém começar? O investimento mínimo é 0. Se hoje você já tem uma empresa, a máquina de receita é um método, é uma metodologia. Você, com tudo que você já tem hoje, você consegue implementar essa metodologia e ter mais eficiência e ganhar mais, sem ter nenhum gasto a mais. Claro que quanto mais você cresce e vai querer fazer coisas melhores, você pode usar novas ferramentas. Você vai contratar novas pessoas, mas o custo para iniciar é 0. Se hoje você é um empresário sozinho, o seu custo pode ser 0. Talvez se você não tem um CRM, você vai ter que implementar um CRM, vai gastar 100, 200, 300 reais por mês, né? Tem CRM até gratuito. Ah, não, já sou empresário, tenho 10, 20 pessoas na minha empresa. Para implementar isso do 0, você não vai ter nenhum custo para ir adaptando. Aí depois você pode, na verdade, reduzir o custo. Às vezes de 3 funcionários, você vai ter um só. Então, para desmistificar, é 0. Não tem dificuldade, é 0. Agora, não, Líder, eu quero injetar grana e fazer acontecer porque eu acredito que dá certo. Cara, vamos mudar algumas coisas, vamos mudar a plataforma, vamos contratar um cara mais sênior, vamos contratar um GTM engenheiro, vamos contratar um especialista em CRM. Aí você vai ter um custo ali, por exemplo, de um novo funcionário de 10 mil reais por mês, mas isso é a fase avançada. Para começar, o custo é o do seu tempo de estudar a metodologia da máquina de receita com IA. Bacana. E você tem algum case que é o principal, Líder, onde você fez tudo isso? Você, desde a parte do marketing, você com alguém conseguiu gerar leads muito qualificados, em vendas conseguiu utilizar a inteligência artificial, conseguir vender, em CS teve uma expansão muito boa, um senso muito forte de comunidade, que é uma coisa muito importante hoje para o CS. Qual que é o seu maior case relacionado à máquina de receita com IA? Perfeito. Eu gosto dessa pergunta, Pedro. Isso me lembra uma coisa. Só ouça conselhos de quem já chegou onde você quer chegar. Se hoje eu estou ensinando isso com muito orgulho, com muito tesão, é porque eu tenho track record. Track record ensina quem faz. Só no ano passado, do 0, a gente construiu do 0 uma máquina de receita com IA que faturou 33 milhões de reais. Eu cheguei do 0, contratamos vendedores, contratei a pessoa que foi meu Sales Ops, que me ajudou no desenvolvimento do nosso agente SDR, e a gente foi escalando, o time dobrou hoje na parte de vendedores. Então, se ano passado, do 0, a gente fez 33 milhões de reais, construindo a maior máquina de vendas potencializada por IA do Brasil, agora eu ensino com prazer. Então, esse é o nosso grande case. E aí eu não fiz isso sozinho. Claro que não. Eu tive grandes parceiros, como foi o Head Market, que é o Igor,
né? Eu tive o Zuco, que foi um grande parceiro na parte de CS, de sucesso cliente, na construção de uma comunidade. Eu tive a ajuda do Denilson, que foi o meu especialista em construção de agentes de IA. Eu tive a ajuda do Danilo, que foi um grande parceiro meu de Sales Tech, que me ajudou na construção também de agentes, de soluções de tecnologia. E é muito legal, Pedro, porque quando a gente fala da máquina de receita, tem o básico, como eu disse, CRM. Mas hoje com a IA, você consegue, em algumas horas, poucas horas, construir uma nova ferramenta que ajuda. Por exemplo, o Danilo, que é esse meu Sales Tech, ele desenvolveu ali, visto um desafio, uma forma de distribuir leads quando precisa de alta velocidade. O CRM já distribui isso, né? Naturalmente, a gente passa lá para reunião, só que às vezes eu faço uma live e chega do nada 300 leads de uma vez e eu preciso dar vazão e ter atendimento rápido. Ele construiu uma plataforma onde o gestor de agentes DR ou o próprio agente joga para a plataforma e essa plataforma distribui para o vendedor para ele falar por telefone. Então, é como que você entendendo a metodologia e sabendo onde você quer chegar, você consegue construir novas soluções, novas ferramentas de IA. E hoje, com Vibe Code, com Lovable, com Bolt, você faz em poucos minutos e poucas horas. Bacana. Você falou de alguns parceiros que você teve ali, você citou alguns nomes. Sales Ops, Sales Tech, e eu acredito que essas pessoas ficam dentro ali do organograma na parte de vendas, né? Você atuando como head de vendas, já atuou muito tempo por executivo de vendas, né, em grandes operações, e agora nessa posição que você está de diretor de vendas, qual que você acha que é o organograma ideal para uma empresa já grande, estruturada ter? Seja na parte de pré-vendas, vendas, essa parte de Sales Tech, Sales Ops, e o que significa esses nomes? Legal. Hoje, quando eu comecei a ensinar isso, eu ajudava principalmente líderes de área comercial, de área de marketing, diretores. E aí depois eu entendi que, cara, isso dá para implementar em qualquer empresa. Então eu quero ajudar o pequeno empreendedor, o pequeno empresário. O cara está começando agora, não sabe nada. Hoje eu adaptei a metodologia para ensinar essa galera. Mas quando a gente fala de grandes operações, né, que faturam acima de 10 milhões ano, que é uma estrutura legal? Você vai ter naturalmente um líder de vendas, um líder de marketing e um líder de sucesso de cliente. Então, 3 líderes. E aí, dentro dessa estrutura, é fundamental você ter o cara de operações. Então, é um MarOps, que é Market Operations, é uma cadeira, é uma pessoa, é um analista que está ali performando a parte de operações e processos. Um Sales Ops, que é o Sales Operation, e um CS Ops, para trazer processos, criar processos, fazer eficiência. E hoje essas pessoas elas já vêm com um pouco de background já de automação, de end-to-end. E aí se você precisar, igual eu precisei lá na área de vendas, porque a gente tinha esse desafio de construir a maior máquina de vendas. Então veja comigo, Pedro. Por que a gente teve uma estrutura já mais robusta? Onde, por exemplo, eu em vendas, né, eu tinha 3 pessoas focadas em operações de vendas. Porque a gente tem um desafio muito claro em construir a maior máquina de vendas potencializada para o IA do Brasil. Então, eu tinha um especialista em AI e automação, um Sales Ops, que é o especialista em HubSpot, em processos, e o Sales Tech, que performava o nosso agente DR, que criava novas soluções, tecnologias rápidas ali, utilizando, como eu disse mesmo, o Logo, o end-to-end, né, para trazer eficiência. Então, essa é uma estrutura. E aí, depois que você tem essas 3 cadeiras de operações, você pode criar o Heavy Ops. Então, é muito importante também ter um analista de CRM que olha para Life Cycle, alguém pensando em growth, market growth, um product market growth, né? Um product market manager. Então, essa é uma estrutura e vai depender, vai crescer, né? E você vai tendo menos pessoas de cargos júniors, porque cada vez menos vai precisar dos júniors, mas você vai ter muito mais eficiência, porque os seus sêniors estão utilizando a metodologia, o método e IA. Bacana. Você tinha falado antes também nessa parte de SDR, tanto que você tem um gestor de agente SDR, tem alguns closers, assim como eu falei, que é executivo de vendas. E quais são os papéis dessas pessoas hoje numa área comercial? Bem, na área comercial especificamente falando, antigamente qual era o modelo padrão? Então a gente tinha um SDR para um closer. Então no G4, onde eu trabalhei, foram 64 SDRs para 64 executivos de vendas. Lá na academia, a gente quebrou isso, né? Eu até agradeço o Alan, porque ele falou assim, Lerry, esquece, não vai ter SDR, porque a gente tem que dar exemplo. E a gente tinha que fazer do zero, cara. Né? E bom e bem feito, passando etapa no CRM, conectando, qualificando, vendendo. Então, a gente, claro, vendedores, porque é high ticket, né? A gente vende acima de 10 mil reais. E aí, na parte de pré-vendas, que é uma área de vendas, colocamos o gestor de agente SDR. O gestor de agente SDR nada mais é do que alguém que entende do processo de pré-vendas,
alguém que foi SDR e que está aprendendo ou aprendeu engenharia de prompt, aprendeu a utilizar o chat-root, né? Pode, mas não é obrigatório aprender a usar o N2N, nem precisa, porque aí você vai ter a parte de IA e de tecnologia. Isso na área de pré-vendas, né? Então, gestor de agentes DR. E aí, cara, você falou de profissão, mas eu vou muito além. A gente fica falando de profissão. Se a operação é pequena, que é a galera que te mais ajuda hoje, você nem precisa dessas pessoas. Você precisa construir os agentes. Então tem um agente CDR, um agente vendedor. Se você tem um seu produto que custa R$1.500, ou se você vende consulta, 200, 300, R$400, você não precisa de vendedor. Você precisa dos agentes. Então, um agente vendedor faz tudo isso. Só que para isso, mais uma vez, você precisa de processo. E não estou falando só do processo, por exemplo, de máquina de receita. É entender das metodologias, dos frameworks de vendas. Spin Selling, Spiced, Gibante. Então, cara, é entender de processos. Primeiro, sempre processos antes de a gente pensar tecnologia. Bacana. E dentro dessa área comercial, essa estrutura, assim como você falou, hoje, você já tem algum agente vendedor que consegue substituir algum closer nas vendas? Você já viu alguma operação, algo parecido? Olha, lá no Vale do Silício, estão testando já alguns. Então, eu acredito que até o ano que vem vamos ter. Mas se você é closer, vendedor, acho que não precisa ficar com medo, não. Porque eu acredito fielmente, quanto maior o ticket, mais vamos precisar de pessoas. Quem quer comprar high ticket, quem quer comprar produto caro, vai investir R$100 mil, 20, 30, 40, ele quer conversar com alguém, ele quer relacionar. Quando você vai numa experiência de um hotel de luxo, você é recepcionado por um cara que vai guardar, vai pegar sua mala, vai abrir o carro, depois você é recepcionado por uma pessoa que te leva até o balcão, uma pessoa que te atende bem, vai vir uma outra pessoa que vai te levar até o quarto, aí vem uma outra pessoa que te mostra os amenities, como funciona o quarto, e depois vem uma outra pessoa para limpar. E então, é uma infinidade de pessoas, por quê? A pessoa tá pagando caro, ela quer esse atendimento premium, personalizado, um contato humano. Então isso jamais vai morrer, principalmente quando se cobra caro. Então, o closer que entende de venda, que vende bem, que faz escuta ativa, que tem um processo personalizado, que de fato se conecta com o cliente, que faz um bom rapport, esse closer nunca vai morrer e vai ganhar cada vez mais dinheiro. Agora, numa operação pequena que vende low ticket, que o ticket é barato, aí não precisa mais. Antigamente era comum você ter um vendedor que ficava fazendo recuperação de venda. Na Academia Lendária a gente eliminou, não existe vendedor de recuperação de venda, ele é feito 100% por IA. Bacana. Agora você, que já trabalhou em grandes operações, Febracis, fatura mais de 200 milhões por ano, G4, quer faturar 1 bilhão até em 2027, se eu não me engano, na Academia Lendária, criou toda a operação do zero, utilizou IA para poder potencializar. Fica a minha pergunta agora, Liderri. A IA vai substituir os humanos na área de vendas ou isso é um mito? Cara, isso é um mito, tá? Mas quem não se atualizar vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Pessoas sempre vão ser o cerne da empresa. É um principal ativo de uma empresa, é pessoas, né? Se você verdadeiramente quer ser um intraempreendedor, é uma pessoa que quer fazer acontecer, quer gerar valor para a empresa, cara, o seu lugar está garantido. Uma pessoa continua estudando, fazendo o processo de melhoria contínua. Agora, se você é o cara que está lá só para estar, esse cara já era. O júnior já era. Então, cara, se você já tem uma profissão, como eu disse, né, um executivo de vendas, você tem lugar. Se você é um SDR, cada vez menos vão contratar SDR. Mas você pode se adaptar para ser um gestor de agente SDR. Então, seu lugar para você que estuda, que se aprimora, ele está garantido na nova era. Só não vai ter lugar na nova era as pessoas que são medíocres, porque são medianas, que estão acomodadas, que vão parar de estudar e que vão trabalhar na frequência do medo, como você mesmo disse. Se você tá com medo, coisas ruins, infelizmente, vão acontecer. A gente tem que vibrar, Pedro, na energia da abundância, do crescimento, da prosperidade. Pessoas que vibram nessa frequência da abundância, o lugar dela tá sempre garantido. Bacana. Então fica essa recomendação aí para vocês, galera. A IA tá vindo, muitas pessoas que não se atualizarem, não souberem utilizar a IA e ter processos em uma operação comercial, seja você um SDR, um closer, até um sales ops que não entende de inteligência artificial, você tá fadado a ser substituído por uma IA. Então até ficou uma recomendação que eu sempre dou pra galera aqui no Backstage, Liderri, que é: a IA ela não vai substituir os humanos, e sim humanos que utilizam um IA
vão substituir humanos que não utilizam IA. Então, olha a importância de você aprender um método de receita e não só um método de receita em si. Como que você potencializa ele com IA, assim como o líder falou. Um agente SDR, um gestor de agente SDR, um agente social seller, agente no marketing, agente em vendas, etc. E fica até uma pergunta, líder, você falou um pouco mais sobre pessoas. Eu queria só bater nesse ponto sobre essa parte de liderança e pessoas no seu time. Hoje, você falou que contrata antigos SDRs, sêniors ou plenos, e treina para essa parte de gestor SDR. Como que funciona hoje, ou funcionou em outras operações que você atuou como head, nessa parte de pessoas, de subir, de organograma, de liderança, porque vendas tem muito esse ponto. Vendas é mais energia do que processo, às vezes. Tem várias formas de você chegar no objetivo. Então fica essa pergunta para você. Cara, eu sou I no DISC, né? Eu sou um Izão, então eu gosto de me conectar com pessoas, né? De comunicar. E eu sempre tive esse tesão de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas. Aprendi muito, muito mesmo. Tem muito valor lá na Febracis, com o Paulo Vieira, essa parte de pessoas. Quando eu fui pro G4, né, que a gente aprende muito sobre CNPJ, mas eu aprendi como que eu levo essas pessoas, colaboradores, para alta performance. O Danny Lippert, da V4 Educação, da V4 Company, ele também fala disso, no sentido que trabalhar na G4 é como se fosse ir para a Olimpíada, cara. É alta performance. Então, como que a gente desenvolve as pessoas para alta performance sem prejudicá-las? Porque na alta performance no esporte, é muito uma pessoa tem uma lesão, por exemplo. E não é isso que eu estou procurando quando eu desenvolvo uma pessoa que vai trabalhar numa operação de máquina de receita. Quero que ela tire o máximo de performance dela, naturalmente. Mas tendo qualidade de vida. Vai trabalhar muito? Vai, naturalmente. A gente está construindo coisas incríveis. Mas como que a gente mitiga o desafio? E para mitigar o desafio, tem que ser algo personalizado. Você precisa conhecer verdadeiramente a outra pessoa. E isso é uma coisa que, enquanto liderança, nós, líderes, empresários, precisamos fazer. Entender quem são as pessoas, entender que cada uma ela tem um estilo de vida, ela tem uma meta, ela tem um sonho. Nós que trabalhamos com venda, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas não é só dinheiro que vai manter um bom vendedor. Às vezes ele está num lugar que é totalmente insalubre, ganhando mais, mas ele não vai querer ficar lá. Então, fica inclusive minha recomendação para você que é líder, empresário, é ter essa visão de que, para onde que essas pessoas querem ir? Desenvolva-as. Sempre as desenvolva. Porque mesmo que você perca, é melhor você desenvolver alguém que vai performar e naturalmente ela vai evoluir na carreira, vai para outro lugar, vai aprender, do que ter pessoas medíocres que não vão estar evoluindo. Então, se você fica com medo de performar as pessoas do seu time, de educar, de dar treinamento, de comprar imersão, de desenvolver essas pessoas, você está levando uma cultura da mediocridade para sua empresa, para sua área, se você é um líder. Então, sempre as desenvolvas e desenvolvas entendendo quem elas são, quem elas querem ser, porque elas vão ter o quê? Senso de pertencimento, senso de gratidão. E vão ter muito tesão em trabalhar com você e vão querer ficar muitos anos. E isso é o principal na hora quando a gente fala de liderança. É desenvolver as pessoas sabendo quem elas são e quem elas querem ser. Bacana. Então fica essa dica aí pra vocês, galera. Aprender e entender sobre pessoas é uma coisa que vai ser fundamental na minha visão para sempre, até acontecer uma grande revolução aí, porque pessoas realmente são um diferencial, o que fazem a coisa acontecer. Vamos falar de revolução, Pedro? Vamos falar. Mas antes eu queria te fazer mais uma pergunta pra gente entrar nesse tópico. Hoje, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Pô, marketing tem problema com vendas. Pô, sempre que dá uma coisa errada, vendas cobra o marketing que não teve lead, daí o sucesso do cliente cobra vendas ali, etc. Agora eu quero falar sobre esse problema que acontece em toda operação, que inclusive algumas operações como a V4 Company, até o próprio G4 Educação agora, eles não têm mais diretor de vendas e diretor de marketing. Hoje eles estão unindo tudo em um CRO, que é alguém que olha para essas duas etapas ali e fica responsável por esses dois processos, que é a geração de lead e a conversão em vendas ali, etc. Mas agora eu queria ouvir de você. Quais são os principais problemas que tem em uma operação de máquina de receita, ainda mais potencializada com IA? Olha, o principal problema, o principal desafio é o da adaptação. Porque se você vai implementar algo que é novo, tudo que é novo, naturalmente gera medo, gera desafio, gera desconforto, né? Então, tem pessoas que não vão se adaptar, infelizmente faz parte, não são um desafio, né? E vai existir fricção de pessoas que estão fazendo o mesmo. Só que fazendo o mesmo não te leva ao próximo nível. Se você quer ter novos resultados, requer novas ações, requer novos ambientes. E aí é até legal porque você separa o trigo do joio, né? Você separa quem de fato quer continuar crescendo, ter sua mentalidade de crescimento, de abundância, de prosperidade, de acelerar na sua empresa.
Porque pode ser um desafio e vai ser, né? Eu tenho vários amigos que são líderes em grandes operações e quando for implementar a estrutura de receita, né? Mais do que a gente falar de máquina de receita, é a estrutura de receita, abaixo do CRO. Teve várias fricções ali, mas que vencidas levaram para o próximo patamar. Então, quem quer ir para o próximo patamar vai passar por desafio naturalmente, né? As pessoas são formadas sob pressão, né? É mar ruim que forma bom marinheiro. Agora, se você quer ter uma empresa comum, né? Quer ficar ali num platô, tudo bem, cara. Tá feliz? Tudo bem. O importante é você estar feliz. Você, do outro lado. Agora, não, eu quero levar minha empresa para um próximo nível. Não, eu quero já começar a minha empresa fazendo o que tem de mais moderno. Vai ter desafios. Mas seja grato a esses desafios. Seja grato aos desafios que você está passando, porque esses desafios estão te forjando. Esses desafios estão te fazendo mais forte, um líder melhor, um empresário melhor, alguém mais antenado, alguém mais conectado, alguém magnético. Porque quando você aprende isso, as pessoas vão querer aprender com você também. Então, o maior ganhador, além da sua empresa ou do seu time, é você enquanto pessoa que sai forjado, uma pessoa maior e que vence desafios. Bacana. E você tem algum próximo desafio que você está indo agora? Alguma outra operação, um novo desafio que você está iniciando? Porque até algumas pessoas, se não ficou muito claro, pessoal, o líder recentemente ele saiu da Academia Lendária. Então ele está iniciando novos projetos aí, com novas pessoas. Você pode falar um pouco mais o que espera daqui para frente sobre você, sobre essa parte de máquina de receita com o IA? O que você vê daqui para frente? Cara, a gente tá indo para um desafio que vai ser muito divertido. A gente vai simplesmente mudar a realidade dos empresários, das empresas no Brasil. Os pequenos empreendedores são os que mais sofrem. Eles são os que menos têm assessoria, são os que menos têm ajuda. Eu tenho alguns amigos que também ajudam na construção de máquina de receita, mas todos eles estão focados em enterprise, empresas que faturam acima de 10, 20, 50 milhões de reais. E quem está pensando no pequeno empresário? Quem está pensando na pessoa que está fazendo uma transição agora de carreira para começar a empreender agora, para construir sua agência de serviço de IA? Quem está pensando no cara que está ali labutando, trabalhando muito para ganhar R$1 milhão por ano? E eu quero ajudar essas pessoas, Pedro. Eu vou me divertir demais nesse novo desafio, porque vai ser divertido, vai me dar tesão nesse trabalho ganha-ganha, onde eu ganho e o meu cliente ganha, vendo ele implementando a estrutura de receita na operação dele e ainda por cima com eficiência de IA. Esse é o novo desafio, ajudar as pessoas em transição, os pequenos empresários, os pequenos empreendedores, que estão empreendendo em early stage, a ter uma empresa muito mais sólida, perene, com o processo, implementando operações de receita. E quem quiser fazer parte desse desafio atualmente, como é que funciona? Cara, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no LinkedIn, segue a gente no YouTube, porque a gente tá sempre gerando muito valor, muito conteúdo, e naturalmente quando a gente tem alguma mentoria, algum produto educacional, a gente vai avisar por lá. Bacana. Então, excelente. Fica a recomendação aí para vocês, galera. Já acompanhar o Líder no Instagram, que vai ter próximas movimentações aí nesse mês de agosto. Hoje é dia 6, então fiquem de olho aí nos próximos dias. E agora, Líder, eu quero bater nesse ponto que você puxou, cara, sobre revolução. Tá preparado? Eu tô preparado. Eu quero saber se quem tá do lado de lá tá preparado para a revolução que tá vindo aí. Então, é isso daí, galera. Agora eu quero fazer uma pergunta quanto curiosa aqui pro Líder Ri. Qual que é a sua projeção para os próximos 2, 3 anos? Eu não vou falar tanto tempo, né? Porque a IA acaba mudando muito. Qual que é a sua visão da IA para os próximos 2, 3 anos relacionada a essa parte de receita? Hoje a gente já vê uma movimentação de vários grandes CRMs, HubSpot, Salesforce. Recentemente eu estava lá em Nova York, de um cara que ele já havia trabalhado na Salesforce lá em Nova York, ele mesmo, e ele falou que está tendo uma mudança muito grande para novas features de IA, onde substitui vendedores, a parte de marketing. Hoje já tem o Einstein lá no Salesforce. Então, qual que é a sua visão para esse mercado de revenue, de máquina de receita com IA para os próximos 2, 3 anos? Muito bem, Pedro, eu vou ir além. Eu vou falar da revolução que vai acontecer na sociedade. Porque não adianta a gente falar só de receita, sendo que toda a sociedade vai mudar por causa dessa revolução. E vejam bem, para quem está do outro lado, o que eu vou falar aqui agora tem forte impacto, mas jamais fique com medo. Isso naturalmente vai acontecer e vai ser um desafio. As pessoas vão ter insegurança, Pedro, e naturalmente. Mas trabalhe na frequência da oportunidade, dos novos desafios e da abundância. Mas o mundo vai mudar completamente. Né? Se você, como você mesmo disse, daqui a 3, 5 anos, cara, o mundo completamente vai mudar. Quando o Donald Trump, por exemplo, fala que vai trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele está impedindo que novos imigrantes cheguem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que
os robôs vão completamente fazer o trabalho dessas pessoas nas grandes indústrias. Ele vai trazer as indústrias de volta por causa das tarifas para os Estados Unidos, tá? Não vai deixar chegar novas pessoas imigrantes, porque não vai precisar delas. Porque vai ser tudo feito por robô. E aí, você vai ficar com medo? Não precisa. É entender que como nessa nova era, através das novas ferramentas da IA, né, as novas ferramentas de metadados, de Web3, de blockchain, como que todas essas novas ferramentas me trazem e te trazem novas possibilidades para a nova era. Muitas pessoas vão ficar com medo, e o medo vai fazer com que elas caiam, que elas não prosperem na nova era da IA. Então, a primeira coisa, vamos tirar o medo da frente. E a segunda coisa é se preparar, estudando IA, estudando Web3, estudando blockchain, estudando dados, e saber que tudo de fato vai mudar em 3, 5 anos. Né? Se você é empresário, a forma com que você empreende vai mudar. Se você é um prestador de serviço, se você é um colaborador, a forma do seu trabalho vai mudar completamente. Mas, novamente, não precisa ficar com medo. Mas se prepare sendo grato, né, para essa nova era. Então, a revolução ela vai acontecer. O CRM, como você me disse, vai mudar completamente. As profissões vão mudar completamente. As empresas vão mudar completamente. A revolução que está vindo ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Então, nunca como antes vai ser importante estudar o que está vindo aí. Imagina um empresário lá nos anos 90, no início dos anos 2000, que deixou de estudar internet. Ah, não vou usar e-mail. Eu gosto de carta. Porra, não dá. Esse cara ficou pra trás. E na nova era, não dá. Ah, não gosto de IA. Eu gosto de... eu gosto de usar só o meu computador aqui, sem IA, local. Inclusive, eu tô usando aqui, galera. Tô fazendo um podcast com o Líder, a gente tá usando o Cloud aqui pra poder gravar tudo com IA, as conversas, reuniões que a gente faz. Então, IA vai muito além. E pra onde você vai jogar isso daí? Pois é. Vamos jogar isso pro segundo cérebro? Vamos criar um banco de dados? Você tá criando o seu próprio banco de dados, com as suas próprias informações, com os seus conhecimentos? Isso tudo tem valor, né? Então, eu gosto de falar de revolução porque, cara, tudo vai mudar. E a galera não tá preparada. Mas a gente está dando aí as ferramentas. Se você é empresário, você precisa entender como que você vai colocar IA na sua empresa. E se tem um lugar melhor para colocar IA na sua empresa, é a área de receita. Porque a área de receita te traz dinheiro. Então eu tô vendo aqui a galera, não, eu quero botar IA na minha parte jurídica, quero botar IA no meu RH. Cara, é fundamental, é muito importante. Mas a parte mais importante é a receita. Vamos ganhar mais dinheiro? Tá? Não porque a gente é ficcionado por dinheiro, mas a gente sabe que dinheiro é uma ferramenta. Ela é um meio. E se você quer fazer coisas incríveis e quer fazer novas coisas, você vai precisar de mais meios, de mais ferramenta. Então, naturalmente, de mais dinheiro. Pulsar dinheiro para as outras áreas. Se hoje você é um pequeno empreendedor que está começando agora, é um empresário que está faturando seus 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de anos, você precisa parar e estudar como implementar IA dentro da sua máquina de receita. E isso vai garantir que a sua empresa vença essa revolução que vai acontecer. A revolução vai vir. Alguns vão prosperar, outros vão definhar. Escolha seu lado. Excelente, excelente. Inclusive, galera, até quero bater um ponto aqui. Se vocês não sabem, o Líder ele tem um canal no YouTube, digitem aí Líder no YouTube, tem podcast que ele participa, ele mesmo falou que já vai voltar com a produção de conteúdo. E o Líder ele tem um vídeo de 2018, galera. Eu vi recentemente. 2016? 2016, ele estava na UFMG, alguma universidade lá em Minas Gerais, dele falando sobre inteligência artificial. Então, olha só, praticamente 9 anos atrás, era um pequeno jovem ali, garoto. Então, fica essa pergunta para você, ô Líder. Você que estuda inteligência artificial há quase 10 anos. A IA, ela é só um hype ou é uma coisa que veio para mudar tudo completamente? Ela definitivamente é algo que veio para mudar tudo. E hoje, como vocês podem perceber, tá todo mundo falando mais. Todo mundo tá falando de IA agora. Por quê? Ela chegou num nível que ela avançou tanto, o nível de processamento dela é tão avançado que ela é para todo mundo. Há 10 anos atrás, quando eu estava lá na FMG, fui inclusive estudar com o cara que fundou o Google do Brasil, que é o Nives Giannini, e aí depois ele criou uma empresa de biohacking, e que ele fala que as pessoas vão ver muito mais de 120 anos. Agora essas coisas que ele falava lá como tese, como teoria, como professor, estão sendo concretizadas. Porque o nível de processamento da IA tá absurdo. Então, definitivamente, agora, essa revolução vai acontecer e você precisa usar as ferramentas que estão vindo.
Excelente, excelente. Então fica essa recomendação aí. Vai voltar com a produção de conteúdo, né? Definitivamente. Então o Líder Ri já vai voltar com a produção de conteúdo aí. Bora pra cima. Agora, Líder Ri, até pra gente ir pra essa parte final, eu vejo você fazendo um movimento muito forte, ainda mais compatível com o G4 Educação, que foi uma operação que você trabalhou por anos aí, que é essa comunicação, esse movimento de defender o pequeno e médio empreendedor. Muitas vezes até o Estado, a narrativa coloca os empreendedores contra ali os funcionários, e ainda mais agora na era da inteligência artificial tem muito mais isso. Mas eu queria ouvir de você, qual que é o movimento que você tem agora? Eu vejo você falando muito de pequenas e médias empresas, poder potencializar eles com inteligência artificial. Qual que é a sua visão e o que você pretende fazer nos próximos anos com isso? A minha visão é muito clara. Eu quero ajudar as pessoas a vencerem o medo. Essa é a missão do Líder Ri, enquanto pessoa física. E com a transformação que a IA vai causar, muitas pessoas vão entrar na frequência do medo. E eu quero gerar impacto para essas pessoas, essa transformação. Naturalmente, eu vou ajudar algumas pessoas físicas, pessoas, indivíduos. Mas onde eu consigo gerar mais impacto? Falando com o empreendedor, com o empresário. Porque cada empresário é um núcleo de várias pessoas. Eu quero ajudar essas pessoas a não entrarem na frequência do medo quando elas passarem por esse desafio, né? Porque o empresário leva nas costas o desafio do imposto de várias famílias, às vezes é um mês que ele não bate a meta, e quando eu ensino um empresário a construir uma máquina de receita com IA, eu tô aliviando o peso nas costas dele de, cara, será que eu vou bater minha meta? Com a metodologia, com o método, é muito mais assertivo bater meta, é muito mais eficiente. Então eu estou ajudando um núcleo inteiro de pessoas a prosperarem na nova era. Então, meu desafio enquanto pessoa física é não deixar que as pessoas entrem na frequência do medo, que isso define as pessoas. Meu desafio enquanto pessoa jurídica é ajudar os empresários, pequenos empresários, empreendedores a construírem uma máquina de receita com IA, potencializado por IA. E passarem de uma forma muito mais suave por essa transformação, essa revolução que a gente falou que vai acontecer agora, causada pela IA. Show demais, galera. Então fica a recomendação aí, se você é um pequeno e médio empreendedor, quer empreender agora, tá junto com o Líder Ri aí. A gente também, todo esse mercado de inteligência artificial, principalmente aqui em Florianópolis, que a gente quer formar essa ilha do silício, um ecossistema completo com IA, para você que quiser acompanhar e vir com a gente. Agora, Líder Ri, para poder encerrar, eu sempre faço uma pergunta para a galera relacionada a esse movimento de inteligência artificial. Tinha feito uma para você no início do ano, mas agora eu vou fazer de novo, porque eu sei que você já criou coisas fodas com IA. A pergunta é, qual a coisa mais foda que você já fez com inteligência artificial? Cara, o case mais legal... Porque assim, a gente, essa ideia, todo mundo tá fazendo. Eu acho que o nosso é definitivamente o melhor, porque a gente fez com vários processos incríveis. Mas, quando a gente fala de agente de vendas mesmo, eu vejo poucos cases de alta volumetria. Então, quando a gente olha para algo criado de fato, eu gosto de usar o agente vendedor, que foi o agente recuperador. É claro que a gente não fez isso sozinho, foi um time que em uma semana faturou 350 mil reais e continuei... Até hoje, a data de hoje, já faturou 3 milhões de reais, um agente vendedor. Quem tem hoje na internet um case de um agente vendedor que faturou 3 milhões de reais? E claro, isso é processo, né? Isso é sobre processo. Vendas é processo. Excelente, galera. Então fica essa recomendação aí. Só aprende e ensina quem faz. O Líder Ri tem muito know-how, tem background, tem resultado, tem repertório. Então fica o convite aí para você acompanhar mais o Líder Ri para poder aprender como que você faz esses cases. Inclusive eu estava na Academia Lendária quando a gente fez esse case lá, toda essa operação, o processo, junto com o Denilson. Foi uma coisa bem foda e que hoje eu nunca vi no mercado, nem de 350 mil em uma semana, nem de 3 milhões em lugar nenhum. A Academia tem esse título junto com o Líder Ri e com as pessoas que fizeram parte. E agora, Líder Ri, como que funciona para as pessoas te acharem nas suas redes, quiserem te seguir, quiserem entrar em contato com você? Galera, eu tô louco pra encontrar vocês presencialmente também, né? Se você mora aqui em Florianópolis, vai lá no meu Instagram, @liderri, vai estar aqui também. Me chama lá, vamos marcar um café, porque eu ainda tô nessa fase de poder conversar com muitas pessoas, né? Com certeza eu vou crescer, esse desafio vai ser maior. Então vamos aproveitar, vamos conectar. Pra mim, é divertido estar perto de pessoas, criando comunidade, conversando, gerando valor, entendendo. Então, se você tem essa vontade, me chama lá no Instagram, que é onde eu respondo com mais velocidade. É o lugar que a gente consegue criar esse laço. Bacana. E o que você dá de dica final pra galera aí que tá iniciando, pra quem tá começando? Uma dica que vai completamente ajudar muito ela a ter um game changer. Descubra quem você é. Descubra verdadeiramente quem você é. Para isso, existe também método. Faça o DISC, faça um Enneagrama. Pega uma folha de papel
né? Ou um computador, e escreve lá tudo que você já estudou, tudo que você já assistiu. Pô, eu assisti Harry Potter. Cara, se você assistiu todos os Harry Potter, é fã de Harry Potter, isso faz parte de você. E digo mais, isso faz parte de uma geração inteira brasileira. Isso faz parte da sua personalidade. E saber disso é importante. Então se conheça. Não busque somente ganhar dinheiro. Isso com certeza derruba as pessoas, sabe? E eu passei por 3 grandes empresas de educação. A Febracis, o G4 e a Academia Lendária. Todas as pessoas que chegam querendo apenas ganhar dinheiro, elas não prosperam. E todas as pessoas que entendem que é IA, educação, método, tudo é meio para algo maior, elas sim prosperam. Porque elas estão buscando formas de criar eficiência para o propósito dela. Então, se eu vou deixar uma dica para você que está do outro lado, é muito difícil isso muitas vezes, descubra seu propósito. E pode ser que ele muda, talvez você descubra que não era esse, mas trabalhe com tesão e com paixão por algo maior do que dinheiro, que com certeza você vai ir longe. E aí, como eu disse, existe método para descobrir seu propósito, né? É você olhar para dentro, para o seu coração, entender onde que verdadeiramente tem uma pergunta muito legal, Pedro, que é: se eu não precisasse de dinheiro nenhum, o que eu faria? E às vezes você vai se deparar com algo que definitivamente também não dá para ganhar dinheiro. E como que você mistura isso com algo que gera valor para a sociedade? Que é achar o Ikigai, né? Vamos deixar um livro? Eu quero deixar 2 livros. 3 livros. Vou deixar 3 livros pra galera. Primeiro, O Alquimista é meu livro favorito, que fala sobre a lenda pessoal, tá? E jornada. A vida é uma jornada. Empreender é uma jornada. Entenda sobre jornada. O Ikigai, para você descobrir o que realmente gera valor para a sociedade, que te dá tesão, que ganha dinheiro. E quando a gente fala de vendas, eu vou deixar o livro, meu livro favorito, que é o Venda Desafiadora. Fechou. Fica a recomendação do Líder Ri aí, não só 1, não só 2, mas 3 livros para vocês acompanharem. Então é isso, galera. Esse foi mais um podcast Backstage da IA. Meu nome é Pedro Goioso e hoje a gente falou muito sobre máquina de receita, vendas, inteligência artificial, operações de insight sales com o Líder Ri Quintão, especialista em criação de máquinas de receita com IA. Sabe pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Pra cima. Então é isso, galera. Valeu! Agradeço aí por mais um podcast. Vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais. Pedro Goioso, Instagram, YouTube, LinkedIn e também recomendação aqui do Líder Ri. Líder Ri em todas as redes sociais. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu!